Boa tarde, meu nome é Bianca, eu sou diretora administrativa da Clínica Médica Prima Cortes. Hoje venho trazer para vocês o nosso corpo clínico para tratar de um assunto de suma importância: suicídio em crianças e adolescentes. Aproveitando o mês Setembro Amarelo, vamos abordar de forma mais técnica esse assunto de suma importância hoje em nosso país. Doutora Rebeca Cotric, muito Muito prazer tê-la prazer. conosco. Eu Doutora agradeço. Fernanda. Muito prazer, Bianca. Obrigada. Então, aproveitando aí, né, essa oportunidade da gente estar aqui reunido para falar sobre um tema tão importante, que é o suicídio, e focado, né, nessa faixa etária das crianças e dos adolescentes, que é um tema que a gente vê que há anos atrás nem se falava sobre isso, né, sobre suicídio em crianças, principalmente em adolescentes também, e que hoje isso se tornou um problema de saúde pública, né? A gente tem observado um aumento muito importante nos últimos anos, sobretudo após a pandemia, e a gente precisa trazer isso, né, essa discussão, para a gente lutar, né, contra esse problema que é tão devastador, né? É um ponto muito importante, né, que deve ser mensurado, que deve ser tratado, que a gente precisa dar voz, porque a gente tem um conhecimento vasto, assim, voltado para a fase adulta, né? Mas muitas pessoas esquecem que muitos comportamentos e muitas ideias suicidas têm início desde a infância e adolescência. Então, assim, trazer isso à tona de uma forma mais tranquila, né? Mas da mesma forma e ao mesmo momento rica em conteúdos é necessário hoje em dia. Principalmente porque, igual a doutora Rebeca falou, é um problema que está alarmante, mas que muitas pessoas não dão voz. E a gente está aqui hoje para justamente dar voz a este problema, né? Que a gente precisa ajudar, né? Abrir os olhos das outras pessoas para poder ver que isso faz parte do nosso dia a dia, que não é um ou outro caso, são vários casos que estão acontecendo e que está se repercutindo cada vez mais. Sim. Eu gostaria muito de saber qual é a ligação do TEA com o suicídio. Então, na questão do TEA, a gente olha muito pelas questões comportamentais. Porque os pacientes, né, que têm o diagnóstico do transtorno de espectro autismo, eles, por sua vez, são crianças e adolescentes que muitas das vezes se espera muito deles, tem uma pressão psicológica muito enfatizada em cima deles e que não se coloca à risca o comportamento da criança como se emoções e sentimentos que ela sente. E os adolescentes também. Então, nessas questões sociais, que têm grande influência e que eles acabam se tornando alvos fáceis, vamos dizer assim, para uma sociedade cruel, porque a sociedade que a gente vivencia hoje em dia é cruel, Sim. acaba que aumenta a probabilidade, né, dessa, dessa ideia suicida mesmo. E eles têm como certeza que a vivência deles no mundo de hoje não é uma vivência satisfatória. Então, assim, as questões emocionais e comportamentais, elas dizem muito sobre isso, sabe? Essa falta de compreensão. Acredito muito hoje em dia, com base assim, em tudo que a gente vivencia, né, doutora, que todas essas crianças e esses adolescentes, eles não são compreendidos e eles acabam se retraindo. Então, nesse processo de retração, eles acabam planejando, tendo iniciativas, cada vez mais voltando para dentro de si, tanto pelo apoio, tanto pelo acolhimento, né, que não é prestado, e principalmente assim, um dos motivos maiores é essa questão social também, Sim. porque a aceitação, né, enquanto sociedade, ela já é difícil para uma criança e para um adolescente que não passa, né, pelo transtorno do espectro, que não tem um diagnóstico. E para criança e para adolescente que tem, é ainda mais difícil, né, doutora? Concordo. Tem outros. Só acrescentar, a doutora Fernanda falou super bem já sobre isso.
essa questão social, com certeza, ela impacta negativamente, Uhum. né? Infelizmente. Eles têm um pouco mais de dificuldade de se relacionar, de se sentirem aceitos, de se Sim. sentirem incluídos. Então, eles têm uma tendência a se isolar, a não falar, né? Pedir ajuda. Sim. E, além disso, a gente tem outros fatores nessa faixa etária, né? Desculpa, nessa população que tem, né, o transtorno do espectro do autismo, que é a rigidez cognitiva. Então, Uhum. vamos supor que ele começou com aquela ideia. Ah, minha única saída é essa, eu tenho, né, que me matar, não tem mais jeito. E ele já tem uma tendência a ter uma rigidez cognitiva. Então, aquela ideia fica rígida. É uma ideia fixa. É uma Sim. ideia fixa, né? E isso é muito perigoso. Além disso, que a gente observa também que esses jovens, né, eles são mais expostos a situações de bullying, de cyberbullying, de violência, Uhum. justamente pela fragilidade, né? E, doutora, o paciente com TDAH, por que o grau de suicídio dele aumenta tanto? Já no TDAH, a gente já, vamos dizer assim, tem outros fatores que são mais, vamos dizer, significativos, né? A parte social, claro que pacientes que têm TDAH também têm uma dificuldade social, mas um pouco diferente. Principalmente pela questão da impulsividade. Eles são Uhum. pessoas, né, jovens, adolescentes, mais impulsivos. Então, às vezes, eles tomam atitudes sem avaliar aquilo. Além disso, a gente sabe que as pessoas que têm esse diagnóstico têm uma tendência maior a usar substâncias como álcool, drogas, tabaco, e a gente sabe que o uso de substâncias é um grande fator de risco, né, para a gente cometer a tentativa de suicídio. E, além disso, também, eles enfrentam problemas, muitas vezes, na escola, que, por exemplo, começa a ir mal, desempenho ruim, ele começa a sofrer uma pressão do professor, às vezes da família, às vezes dele mesmo, por conta desse fracasso, né? Muitas vezes, quando eles não fazem o tratamento, a gente tem uma dificuldade de desempenho escolar. E ele começa a sentir que ele não é bom, que ele não se esforça, que ele é preguiçoso. Então, tem um estigma envolvido, E a né? gente percebe também a dificuldade desses pacientes em manter um tratamento tanto psicológico, Sim. a quebra dessa relação. Então, o paciente com TDAH, ele tem essa quebra mesmo, ele quebra rápido o vínculo de terapia, Uhum. quanto a medicamentosa, né? Sim. De seguir corretamente um tratamento medicamentoso. Tem uma resistência, né? Eles Tem. têm essa resistência tanto cognitiva quanto essa resistência medicamentosa, né? Exato. Incluindo quando a gente olha assim muito pela questão do TEA e do TDAH, a gente também entra na questão das comorbidades, né, doutora Rebeca? Quando Perfeito. um ponto sempre vai puxando o outro. Então, assim, é bem comum da gente ver que uma criança ou um adolescente que sofre um tipo de transtorno carrega consigo outro tipo de transtorno. Então, um transtorno de TDAH, um transtorno TEA, ele pode vir acompanhado com um transtorno de ansiedade, um transtorno de bipolaridade, um transtorno depressivo. Então, assim, é como se fosse uma arvorezinha, né? E aí dentro dessa árvore a gente tem várias ramificações de vários outros tipos de transtornos que podem vir a acontecer. Então, a junção deles, além desse ponto da rigidez, da questão social, da questão da... Eles são muito insistentes em seguir a ideologia que eles têm, em seguir a verdade que eles têm. E a quebra dessas verdades, ela é dificultosa muitas vezes, porque a maioria deles não aceita um determinado auxílio, né? Eles querem ser ajudados, mas eles não conseguem expressar. E aí, nesse ponto, a gente tem, assim, quase 100% de certeza e para falar que a parte dos responsáveis é onde que tem que ser, assim, um ponto-chave, né? A gente precisa dos responsáveis nesse tratamento, a gente precisa do auxílio dos responsáveis. A gente sempre fala que o acompanhamento Sim. para a gente poder tentar e ter
um tratamento de qualidade não é só dentro do ambiente terapêutico, não é só dentro do consultório médico, é dentro de casa, principalmente, é Parte com da a família escola. junto, Na né? escola Exatamente. também. São vários pontos, né? Então, assim, essas questões das comorbidades, elas entram em ênfase muitas das vezes, né? Muito. E para conciliar, para a gente poder conciliar, para a gente poder entender onde cada transtorno vai ter foco maior, onde cada transtorno vai influenciar mais no comportamento daquela criança, daquele adolescente, a gente tem que fazer todo um trabalho. E o papel, assim, da família é significativo nesse ponto, Sim. porque ali dentro do consultório a gente tem, vamos dizer, 1 hora por semana com o paciente, né? Sim. A família está todos os dias. Todos os dias. É. E a escola também, E a que é um escola ponto também, importante. justamente. Porque eles têm uma dificuldade de suporte, Sim. infelizmente. Uhum. A gente vê que os profissionais, eles não são adequadamente preparados para lidar com esses transtornos neurodivergentes. E posso te afirmar, doutora, que por experiência própria, que nem colégios particulares de alto nível em BH, por exemplo, não tem esse tipo de suporte. Sim. Sim. Tá? Eu já senti Que é um isso na preconceito, pele. né, das pessoas. Não existe esse tipo de suporte, não tem uma estrutura adequada para acolher tanto o paciente, né, que no caso é a criança e o adolescente, quanto os familiares. Sim. Concordo. Nossa, 100%. E muitas 100%. das vezes também a escola, quando fala que fornece o apoio, não fornece o apoio adequado. Muitas das vezes é um apoio que não tem nem conhecimento sobre aquilo que está sendo tratado, né? Não tem conhecimento sobre o transtorno, não tem conhecimento sobre a criança. Como lidar, como ajudar, né? Exatamente. Com certeza. E aí a gente precisa fazer esse trabalho também enquanto escola, terapia e médico, para poder tentar conciliar e tentar fazer uma base construtiva para o tratamento da criança, para que ele consiga Sim. evoluir, né? Exatamente. Doutora, quais são os fatores mais prevalecentes hoje em dia que levam, os fatores mentais, né, mais prevalecentes que levam ao suicídio? Certo. Como a gente está focando em jovens e adolescentes, isso muda um pouquinho nos adultos, mas, via de regra, como alguns transtornos são mais comuns, né, na infância e na adolescência, tem transtornos que não aparecem na infância e na adolescência, né? A gente percebe que hoje, falando só de transtornos mentais, porque, assim, se a gente for olhar, a causa do suicídio, ela é multifatorial. Então, quer dizer que a pessoa tenha depressão e ela vai cometer suicídio? Nada disso. Isso é um mito. Então, a gente tem causas, né? Fatores biológicos, sociais, da própria personalidade, Sim. né? Daquela pessoa. E a gente tem, com certeza, uma associação de cerca de 90% das pessoas que cometeram suicídio tinham um transtorno psíquico. 90%. Então, claro que é um fator de risco muito importante. Sim. Dentre os transtornos mentais, a gente observa aqui o transtorno depressivo, os transtornos ansiosos Sim. e também os transtornos por uso de substância são os mais prevalentes. Né? O uso de substância a gente não encara como um transtorno, mas ele é. Tem muito estigma, muito preconceito também a respeito do transtorno do uso de substâncias. E a gente, infelizmente, tem que falar sobre isso já na infância e na adolescência. Sim. Porque a gente tem visto um aumento crescente no número de crianças que já estão experimentando bebida alcoólica, às vezes outras drogas, né? A maconha é a mais comum. E também adolescentes que, desde novos, já entram, infelizmente, nesse mundo das drogas. A questão familiar também entra muito nesse ponto, né? É uma triste realidade, porque o exemplo também, né? Vem muito do exemplo. Então, assim, a gente tem a família que já sofre, né? Que já passa por esse tipo de transtorno, e aí já é algo enraizado, né? As crenças, elas estão ali muito presentes na vida da criança e do adolescente. Então, eles acabam crescendo com aquilo, acreditam que aquilo pode ser o correto, e aí, por uma influência genética ou uma influência da sociedade, uma influência familiar, as crianças acabam entrando, né? Nestes vícios. E, assim, a gente observa muito também
que muitas crianças, igual a doutora falou, desde assim, a primeira infância já estão passando por este processo de estar vivendo dentro de um ambiente onde o vício ele é exacerbado. Então, assim, e é difícil, muito difícil da gente, das pessoas conseguirem compreender que as drogas lícitas e as drogas ilícitas fazem parte também disso como um todo. Porque a gente tem aquela falsa visão de que as drogas lícitas, elas são liberais, né? Mas as drogas liberais, elas são a porta de entrada para as drogas outros tipos de ilícitas. droga. Exatamente. Com certeza. E, assim, falando rapidamente sobre essa questão do álcool, que é uma coisa que hoje na nossa sociedade tá Comum. Liberado, assim, né? não, tranquilo, propaganda, às vezes propaganda de futebol, toda hora, aquele negócio. E assim, o pai e a mãe, né, a criança vê eles consumindo a bebida e quando eles fazem uma certa idade, a gente percebe que os próprios pais falam: "Ah, meu filho, aqui em casa comigo, você pode beber", porque eles têm essa falsa ideia de segurança que se o jovem beber dentro de casa, ele vai aprender a beber. Não vai fazer na rua. Mas isso é inadequado, porque esse jovem, o cérebro dele ainda está em formação. Sim. Ele não está preparado para ser exposto a esse tipo de substância. Isso vai gerar consequências negativas. Sim. Sim. Então, a gente tem que se atentar a isso. Abaixo dos 18 anos, não é, vamos dizer assim, à toa que existe essa lei. Se a gente for pegar nos Estados Unidos, é 21 anos, né, liberado bebida alcoólica. Aqui é 18. Não é à toa, não é arbitrário. Tem um motivo, né? Porque tem um impacto na saúde mental desde cedo. Se ele é exposto nessa idade, a chance dele começar com álcool e ir para outras substâncias é muito maior. Sim. Doutora, aproveitando esse nicho, eu queria te fazer uma pergunta. Como é, hoje em dia, o excesso de liberdade ao uso do computador, do celular, do tablet, dos meios sociais? Certo. Então, vamos lá. Hoje em dia, né, vamos dizer, a nova geração, ela já nasceu segurando isso aqui na mão. Introduzido. Isso é uma realidade, infelizmente, né? Isso é uma realidade. Primeiro ponto. Então eu vou proibir que o meu filho utilize isso, né? Seja computador, seja tablet, seja telefone. Não é o caminho também, não. Porque se você proibir, ele não vai saber usar essa ferramenta. E hoje tudo é digital, né? Exato. E ele vai ficar excluído dos coleguinhas. E, vamos dizer, o sentimento de pertencimento nessa idade é muito importante. Então, os coleguinhas todos vão estar jogando joguinho, vão estar na rede social, etc. Então, a gente tem que permitir, só que a gente tem que definir limites. Sim. Além disso, a gente tem que monitorar. Por quê? Se seu filho está de porta fechada no quarto usando o telefone, você não sabe o que está acontecendo lá. Exatamente. É perigosíssimo. Aqui ele tem acesso a coisas boas, mas ele tem acesso a um mundo de coisas ruins. É tudo liberado. É tudo liberado. Então, pornografia, pessoas maldosas, né, que às vezes se passam por outras, Sim. influenciando esse jovem. Tem aquelas brincadeiras, né, que não é nem bom citar, porque a gente traz para curiosidade, Sim. que a gente já viu que até incentivavam suicídio em crianças. Não sei se vocês se recordam Sim. desses desafios. Infelizmente. Então, a gente tem que monitorar, tem que restringir horário. Não pode ficar no quarto de porta fechada usando esses aparelhos sem monitoramento do adulto, né? Sim. E definir limite. Olha, meu filho, você vai usar 2 horas de telefone por dia e pronto, e acabou. Definir limite mesmo. Ele vai chorar, ele vai espernear? Não interessa. Tem que ter limite. Porque senão a coisa vai desandando. E tem muitos aplicativos, né, que dá para poder fazer esse monitoramento. Que tem muita gente que fala, eu não tenho tempo, eu preciso ficar de olho, mas eu não consigo. Mas tem aplicativos que têm a limitação de idade, que tem a faixa etária que a criança pode assistir. É bom também que a gente utilize e permita que essas crianças... com adolescente é um pouco mais difícil da gente conseguir ter este controle, né? Mas não é impossível e não é inviável que aconteça.
Mas com a criança é bom também que a gente consiga introduzir alguns desenhos ou alguns programas para que eles assistam que sejam de acordo e que vão trazer algo produtivo. Porque hoje em dia a gente posso dizer isso com maior tranquilidade, dentro da terapia, muitos responsáveis trazem para a gente que a criança está replicando o comportamento do desenho. Então, assim, isso já influencia de uma forma tremenda. Muitos pais acham que não. Mas, um exemplo, um desenho onde que a criança no desenho, o personagem principal, está tratando com falta de educação os pais, onde que ele está pegando uma faca na cozinha, onde que ele está tendo assim, um comportamento que não condiz com o comportamento que eu quero para o meu filho. Acaba normatizando, né? Acaba normatizando. Então, assim, tem que ficar de olho mesmo em tudo que a criança está assistindo. Às vezes é complicado, é difícil a gente ter esse monitoramento, saber, assim, diariamente o que está sendo assistido. Mas tenta fazer um controle, tenta ver o histórico de pesquisa, tenta ver o que a pessoa, o que a criança, o que o adolescente está pesquisando no YouTube. Faz uma vistoria mesmo, sabe? Sim. Seja rígido em relação aos limites mesmo, igual a doutora falou, de estabelecimento. A gente entende também, assim, que muitos responsáveis têm um acesso à tela desde novo com os filhos pela falta de tempo, pelo serviço dobrado, por todas as demandas, né, que a sociedade como um todo traz para o ambiente familiar. Porém, a gente tem que entender que isso, a longo prazo, vai ser mais prejudicial do que já está sendo agora. Exatamente. Então, se você já deixa com que a sua criança fique muito tempo no celular, fique muito tempo em contato com a tela, vai ter um determinado momento que, se você for realizar a retirada, ele vai ter um comportamento agressivo. Ele pode ter crises de ansiedade por conta da falta da tela. Ele pode ter um comportamento agressivo. E que você vai falar assim, eu não estou reconhecendo do meu filho. Mas porque é um comportamento que está sendo moldado através do uso excessivo de telas. Com certeza. É. Outro ponto importante é o exemplo. Sim. Porque se você está no seu telefone o dia inteiro, Uhum. se você senta para comer com teu filho, né, com a tua família, as refeições, e você está aqui no telefone, não está nem dando bola para ele, você vai estimular ele a fazer a mesma coisa. Então, dar o exemplo. Sim. Não adianta você mandar para o seu filho pelo WhatsApp, filho, desliga o telefone. E continuar no celular. E continuar no seu. Então, o exemplo é muito importante. Então, as regras na casa, claro que as regras para nós adultos, elas são um pouco diferentes, né? Mas, enquanto você estiver na presença do seu filho ali, evitar. Porque você está dando o exemplo. Né? Isso é muito importante. Doutora, quais alertas a gente pode passar para as famílias, enquanto pais, enquanto avós, enquanto tios, enquanto amigos, alertas que essa criança ou esse adolescente está passando por um momento de dificuldade pessoal, que ela precisa de ajuda, porque muitas vezes ela não sabe pedir essa ajuda. Então, é importante ficarmos atentos aos sinais. Sim, perfeito. Os sinais são um pouco diferentes dos sinais dos adultos. Na criança e no adolescente, principalmente, um dos primeiros sinais que a gente observa é uma mudança no comportamento. Mas é uma mudança no comportamento, não é que ele está mais triste, ele está mais choroso, muitas vezes ele está mais irritado. Então, aquele adolescente começa a te responder mal, começa a fazer falta de educação, falar coisas que você, assim, nossa, não estou reconhecendo, o que está acontecendo, né? Irritado, batendo porta. Primeiro sinal, isso é um sinal importante. Outro sinal, queda no desempenho escolar. Então, aquele adolescente, aquela criança que tirava 8, 9, começou a tirar 6, 7, né? Então, uma queda nesse desempenho. O isolamento no quarto, né? Hoje a gente percebe que os adolescentes e as crianças têm essa questão de ficar no quarto isolado, não querem sair, não querem conversar com os pais, com os outros familiares. É um grande problema. É um grande problema. Mas isso se intensifica.
Às vezes ele começa a soltar umas coisas estranhas, por exemplo, seria melhor se eu não estivesse aqui, eu vou desistir de tudo. Então, quando isso acontecer, a gente tem que intervir sem julgar. Sim. Então, abrir esse espaço, puxa, entender que isso é um pedido de ajuda. Ele, às vezes, não sabe pedir essa ajuda, ou ele está com medo, com vergonha, né? O que minha mãe vai pensar se eu falar que eu quero me matar, que eu estou mal, que eu estou com depressão? Eles têm esse receio, né? Então, poxa, meu filho, você falou isso, eu queria entender melhor, né? O que você quis dizer com isso? Como assim sumir? Como assim desistir? O que está acontecendo? Até porque há um grande julgamento da sociedade, né? Sim. As pessoas falam em empatia, mas têm essa dificuldade de estender as mãos para aquele que está precisando de apoio. Sim. A gente olha muito também o processo da regressão, né? Geralmente, na fase da infância, eles têm esse processo onde que eles entram numa fase regressiva. Então, eles começam a replicar comportamentos da primeira infância. Então, assim, na fase de desenvolvimento, alguns deles podem perder algumas habilidades, podem voltar a ter comportamentos que não tinham há muito tempo. São exemplos básicos e simples, né? Por exemplo, comer sozinho. A criança para de comer sozinho. Ela pede para que os pais deem comida para ela. É uma forma, inclusive, de chamar atenção. É uma forma de falar, olha, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você preste atenção em mim. Sim. Sabe? A falta de cuidado mesmo, assim, a falta de tempo. Eu sempre falo com os responsáveis dos meus pacientes, tira um tempinho para sua criança. A gente pode também entrar nesse ponto dos meios sociais, né? Tá todo mundo ali tão focado na interação social que esquece de ter interação afetiva. Esquece de ter aquela interação ali, ó. Contato, né? Exatamente, o Contato olho no olho, físico, contato abraço. físico. Exato. Sim. E assim, esse processo de regressão ele é bem persistente durante a infância. Esse ponto que a doutora falou sobre o retrocesso escolar, ele também é um ponto assim que muitos dos pais veem como algo negativo, mas não de uma forma em ofertar ajuda. Eles olham, mas o que é sua obrigação você tirar notas boas? Por que você não está tirando notas boas? Ao invés de perguntar, meu filho, tá tudo bem? Você precisa de alguma ajuda no seu desenvolvimento escolar, no seu desempenho escolar? O que está acontecendo? Dentro de sala de aula, você está sofrendo algum tipo de bullying? Na escola, você está sofrendo algum tipo de bullying? Você não está conseguindo absorver o conteúdo? Você está com dificuldade em replicar o conteúdo? Sim. Mudar esse discurso. A gente tem que fazer essas quebras de crenças, essas quebras culturais que foram implantadas para poder mudar a nossa forma de ver e a nossa forma de acolher. Sim. Sabe? Concordo. E eu acho que tem um ponto que é muito importante a gente tratar, é a gente entender quando que a gente precisa ter um olhar mais acentuado para essas questões. Doutora Rebeca, você colocou que tem uma idade, né, que não é nem sempre o transtorno ele é diagnosticado quando criança. Digo no TEA ou no TDAH. Então, quando é essa fase mais específica, que os pais podem se alertar e ter esse olhar mais intensificado e buscar uma ajuda profissional? Sim. Assim, no caso do TEA, vai depender muito, por exemplo, hoje a gente fala em níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Sim. O que esses níveis significam? O nível 1 de suporte, ele precisa de algum suporte, mas ele dá conta de tocar a vida em quase todas as questões, Sim. apesar das dificuldades. O nível 2, ele já precisa de mais suporte. Então, já está um pouco mais grave, né? Ele tem mais dificuldades. Ele não é totalmente dependente, né, da família, mas ele precisa de mais cuidado. Já no nível 3, muitas vezes, são casos muito graves. Muitas vezes, esses pacientes nem verbalizam, eles nem desenvolvem, né, a comunicação. Muitas vezes tem, vamos dizer, as crises, né, que é algo comum, crises muito intensas, né, de, às vezes, ele se machucar, né? Também quebrar as coisas em casa. Esses casos, vamos pegar de trás para frente, o nível 3, ele já costuma aparecer bem novinho. Sim. Por quê? Já começa com atraso na fala, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, desde a primeira infância ali. Sim.
Então, esses casos são os que a gente diagnostica mais cedo. O nível 2 também costuma aparecer mais cedo, ali nos 3, 4 anos, já começam os primeiros sintomas. O nível 1, eu já tive paciente que recebeu o diagnóstico com 40 anos. Uhum. Então, Bem passa comum. muito despercebido. Sim, principalmente em mulheres, né, doutora? Principalmente em mulheres. E Principalmente eu em acho que a mulheres. dor maior, Principalmente. né, tanto dos pais quanto para uma criança, uma adolescente, um jovem, é não ter o seu diagnóstico, porque a sensação que eu tenho convivendo neste meio, né, estando presente, eu costumo dizer que o mais difícil é você não conseguir, não ver aquela criança ou aquele adolescente sofrendo e não conseguir se encaixar. Ele buscar um lugar que ele possa se encaixar. Uhum. Então, é importante sim a ajuda, é importante sim os pais buscarem a ajuda médica, psicológica, buscar um diagnóstico para que essa criança possa buscar uma direção. Olha, eu tenho um diagnóstico e daqui para frente eu vou buscar um tratamento correto. Uhum. Perfeito. E na questão do TDAH, também é muito variável. Sim. É muito variável, porque assim, a gente coloca ali, né, se for olhar arbitrariamente, são os dois transtornos, eles são desde o nascimento. A Sim. pessoa já nasce com aquilo. Isso não é desenvolvido ao longo da vida. Não existe, eu desenvolvi TDAH, desenvolvi TEA. Não, isso não existe. Então, desde o nascimento, aquele problema já existe. Mas, algumas características, até por exemplo, uma família que tem um suporte muito bom, a criança é muito estimulada, a criança recebe todo o cuidado, ela é muito bem, vamos dizer, assessorada. Aqueles sintomas, eles ficam mascarados. Sim. E, às vezes, eles vão aparecer quando o nível de exigência aumenta. Então, às vezes, aparece no ensino médio um TDAH. Quando o caso é mais grave, também costuma aparecer ali até os 6 anos, os primeiros sintomas, Sim. né? Mas aquilo já está impactando na vida daquela criança, daquele adolescente, desde cedo. Por exemplo, muitas vezes, os pacientes que descobrem mais tarde, né, na minha experiência, eles falam assim, quando ele vai trazendo os problemas dele e já acende aquela anteninha, né? Aquela luzinha. Opa, isso aí tá parecendo um TDAH. Uhum. Ele sempre vem com o mesmo discurso. Eu sempre achei que eu era burro, que eu era preguiçoso, que eu era uma pessoa ruim, Que eu que às estava vezes atrasado. que eu sempre atrasava, que eu não me Uhum. esforçava o suficiente, Sim. que eu não pensava nos outros, porque eles têm essa impulsividade. Então, às vezes, eles falam coisas que ferem os outros. Sim. Depois, eles ficam extremamente arrependidos. Isso causa uma frustração muito grande, Enorme. Uma culpa, uma culpa. né? Então, às vezes, ele chega lá com outro transtorno. Uhum. Ele chega, às vezes, com uma depressão. Sim. Por conta dessa culpa, por conta desses, vamos dizer, essas derrotas, né? Que ele vai tendo ao longo da vida. Às vezes, ele chega lá por conta de um transtorno ansioso, que é muito comum, muito comum. E aí, a gente vai pesquisando melhor. Ah, mas e sua infância? Como é que era e tal? Aí, opa, era um TDAH. Uhum. Que não foi tratado e, infelizmente, né, puxou as comorbidades, assim como Sim. você falou. E Exatamente. ele acaba levando a um outro caminho, que é, infelizmente, o caminho do suicídio. Né? Sim. É muito comum, principalmente por conta dessa não aceitação, né? Dessa não compreensão. Então, assim, o transtorno ansioso, ele está muito presente no dia a dia, né? De muitas pessoas. Então, são transtornos que, ao longo do tempo, vai aumentando a sua resistência, a sua capacidade, que chega um momento que você não consegue mais absorver tudo aquilo e o corpo e o psicológico pedem socorro, literalmente, né? Esse ponto do diagnóstico, quando a gente faz um tratamento, faz um conhecimento maior sobre a vivência do paciente, a gente consegue observar muitas outras coisas que já estavam ali, mas que não eram tratadas com atenção de alguma outra forma. Ou então, foram tão vistas como algo diferente ou algo voltado pelo preconceito, que a gente não consegue encontrar
tão rápido, né, o ponto inicial e o ponto-chave, o ponto de partida. Quando eu comentei com a doutora aqui sobre as questões de que em mulher é muito mais difícil da gente descobrir quando tem o transtorno, né, do espectro autismo, porque inicialmente a gente fala, ela é uma criança muito tímida, é uma menina muito tímida, ela gosta de ficar sozinha, ela tem várias manias, ela tem várias particularidades, tem vários toques. Então, assim, as pessoas têm também a tendência a generalizar o toque e a mania, né? Em ser uma É. única só coisa, o que também não é. E às Então, vezes também eu acho que os próprios pais, na ânsia de resolver aquela questão, eles acabam colocando assim, sem saber como lidar, né, com uma sociedade totalmente preconceituosa, sim, para não expor seus filhos, eles acabam tentando super proteger. sim. Esse ponto Verdade. do diagnóstico, ele é muito difícil também, né, Bianca? Porque a aceitação do diagnóstico é como se fosse um processo de luto. Aceitar o diagnóstico de algo novo é um processo de luto que todo ser humano vai precisar vivenciar. Porque você está perdendo a sua vida antiga e conhecendo uma nova vida que vai começar a partir daquele diagnóstico. Não que você não tenha vivido com este diagnóstico, porque você vivenciou com esse diagnóstico durante toda a sua vida. Porém, quando você reconhece que esse diagnóstico ele é vivo, esse diagnóstico ele é palpável, esse diagnóstico está ali. Então, você vai ter que aprender a lidar com aquele diagnóstico. Você vai passar pelo processo do luto. Você vai ter que viver novas experiências, tanto para quem é diagnosticado quanto para quem está em torno, né, dessa criança, desse adolescente, ou até mesmo desse adulto, igual a doutora falou, que tem casos assim que a gente descobre depois dos 30 anos e que é bem comum. Porque assim, é muito comum. Hoje em dia, a gente vê que é muito comum pessoas procurarem ajuda depois de 30 anos de idade, falando: olha, eu fui assim a minha vida inteira. Não, e é interessante que há ainda um preconceito muito grande em se procurar. Eu vou marcar um psiquiatra. Psiquiatra é para doido, gente. Psiquiatra não é para doido. Posso afirmar que psiquiatra nos conduz, nos auxilia Aham. com a experiência técnica Sim, que nós no dia a dia não temos. sim. Um psicólogo, ainda existe um preconceito Muito. gigante em se fazer terapia. Uhum. Gente, terapia, eu acho que todas as pessoas no Deveriam universo fazer tinham que terapia. ter o direito, acesso à terapia. Uhum. O quanto faz bem você ter um momento só para você olhar para dentro, para você Sim. olhar para si mesmo. Com- E ainda existe um grande preconceito. Quando se fala, eu vou para minha sessão de psicólogo, eu vou para minha consulta com psiquiatra. Nossa, O que está o que acontecendo? está acontecendo com você? Você tá Acha com logo algum que tem um problema. Sim. né? Às vezes não é só um problema que a gente precisa tratar, a gente precisa se conhecer. A gente passar pelo concordo. processo de autoconhecimento, saber que, assim, é muito difícil, né? A gente mesmo, enquanto profissionais também, né? A gente olhar pra gente e falar assim, nossa, eu preciso de ajuda. Sim, Então, é assim, eu difícil. preciso cuidar de mim. Não, e né? a vida passa tão rápido que a gente vai colocando as nossas próprias dores dentro de um potinho, Uhum. jogando para lá, colocando Sim. outras prioridades à frente, coloco meu probleminha no potinho, jogo para trás e coloco minha Sim. prioridade. Uhum. Sim. Eu, quanto mãe, a minha prioridade absoluta, extrema, são os meus grandes amores, que são minhas filhas. Sim. Então, elas vêm à frente, os problemas vão pro potinho. Sim. Então, é um erro, porque eu acho que a terapia é um momento que a gente tem para se acolher. Sim, Concordo. com certeza. Né? Ainda há esse preconceito, eu não vou procurar uma terapia, eu não vou procurar um psiquiatra. Uhum. Sim. E esse momento é um momento de suma importância. Com Sim. certeza. Até aproveitando esse gancho aí que você falou, porque o objetivo, né, do Setembro Amarelo é exatamente reduzir o estigma e o tabu a respeito dos transtornos mentais Sim. e do suicídio, claro. E o que a gente observa? Que a maioria das vezes, aquelas pessoas que cometem, né, o suicídio ou que têm as tentativas, elas não estavam recebendo um tratamento adequado. Sim. E vamos dizer, abrir essa porta por conta do preconceito, as pessoas
começam a pensar, nossa, mas aí eu fui lá, eu vou tomar remédio, eu vou fazer terapia, meu Deus, eu tô enlouquecendo, o que que tá acontecendo comigo? E é o contrário. Você está indo lá para receber ajuda antes que o caso Uhum. se agrave, Sim. né? Porque a gente vê os transtornos mentais, infelizmente, né? Diferente das outras doenças. Sim. Ninguém vai questionar uma pessoa que vai tratar um câncer. É engraçado, né? Uma Ninguém pessoa que tem questiona. pressão alta, ela vai ao cardiologista. Ela vai Sim. tomar o Extremamente remédio. normal, né? Uhum. Ela vai tomar o remédio. Quem tem diabetes, toma os remédios, toma insulina. Todas as outras doenças, ninguém fica pensando se vai procurar o médico ou o psicólogo. Não, nos transtornos mentais as pessoas pensam. Sim. Por que elas pensam? Ah, é fraqueza, dou conta sozinho, Uhum. eu vou rezar que vai melhorar. Não estou dizendo que isso não é importante, a espiritualidade é importantíssima. Sim. Mas, infelizmente, isso não vai resolver o nosso problema. É um conjunto, né? É um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas evitando procurar ajuda por esse receio, por esse preconceito, por esse estigma, Uhum. né? Muitas pessoas também têm medo de procurar ajuda, né? A gente vê, assim, é um medo enraizado, né? Eu não vou procurar ajuda porque se eu procurar ajuda, eu vou mostrar que eu sou fraca, vou mostrar que eu não consigo lidar com os meus problemas sozinha, eu vou mostrar que eu preciso de alguém para poder me manter de pé. Todo mundo precisa de alguém para poder se manter de pé. E os pedidos de ajuda, eles são, assim, imensuráveis. Nós temos vários tipos de pedidos de ajuda e muitas das vezes não falados. A maioria das crianças e dos adolescentes que têm a tendência suicida e que, de fato, praticam, né, o ato do suicídio, eles já pediram ajuda de muitas outras formas, só que não são meios, assim, visualizados, né? Ou são visualizados e ignorados. Então, a gente tem que levar em consideração, assim, todos os pontos, né? O processo de pedir ajuda quando a gente está passando por um sofrimento mental, um sofrimento psicológico, um sofrimento psíquico, ele é muito difícil. Porque a gente tem a tendência a falar, eu consigo sozinho, então eu vou resolver essa demanda sozinho. E é o que a doutora falou, até a gente ter conhecimento de que a gente precisa de ajuda médica, que a gente precisa do outro que estudou para aquilo, que a gente precisa de não somente assim a ajuda médica e a ajuda psicológica, a ajuda terapêutica. A gente tem também que se firmar nos outros tipos de ajuda que a gente pode ter no nosso dia a dia. E é mais do que justo que não se perca, sabe? Que não deixe de ter este apoio. Porque uma vez que você solicita ajuda de uma forma e este apoio é negado, a tendência a você ter a certeza de que você quer acabar com a sua vida, ela, assim, somatiza de uma forma extraordinária. Extraordinária não no sentido bom, mas no sentido ruim. Sim. Porque nesses momentos, a gente fala que são os famosos gatilhos, né? A gente espera muito, né? A gente espera compreensão, mas quando a gente não tem essa compreensão, os gatilhos, eles vão ali somando. Eu gosto muito de falar que é um copo de água onde a gente vai sempre pingando os problemas, as demandas, as questões que a gente não consegue solucionar, as frustrações diárias que a gente vai vivendo. E começa na infância, vai para a adolescência, depois vai para a fase adulta. Então, assim, vai pingando no copo, vai pingando no copo. Chega uma hora que transborda. Nessa hora que transborda, a gente já não tem muito mais. A gente tenta o máximo possível, a gente fala, nossa, agora eu preciso de uma ajuda profissional. Sendo que essa consciência de precisar de uma ajuda profissional, ela deveria ser lá no início. Mas a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado a Não, bola para frente. a gente não trabalha prevenção. Exatamente, Né? exatamente. Na realidade, a gente espera o problema acontecer Uhum, a buscar a prevenção. sim, Naquele primeiro momento que você está precisando de apoio. E é importante também a gente deixar claro para os pais que não é vergonha nenhuma buscar apoio para o seu filho. uhum, Né? Assim como a gente busca um pediatra, né? A gente busca um psiquiatra, uma psicóloga, no intuito de auxiliar e conduzir em algo que a gente não sabe naquele momento. sim, Não tem o conhecimento técnico, sim. o quanto é importante. Né? Sim, com certeza. Essa questão do Setembro Amarelo, igual a doutora falou, a gente tem que levar em consideração que o mês de Setembro Amarelo é um mês onde que a gente faz a maior
um maior número de campanhas, onde que a gente tem uma conscientização maior. Mas a prevenção, ela tem que ser realizada todos os dias. A prevenção, ela é diária. A prevenção não vai acontecer somente no mês de Setembro Amarelo. A gente tem várias outras causas que são mais enfatizadas nos meses. Até porque a gente precisa dar uma atenção maior. Da mesma forma que a gente dá uma atenção para o câncer de mama, da mesma forma que a gente dá uma atenção para o câncer de próstata, assim, que são campanhas grandes, né? Sim. Hoje em dia, nós temos a grande sabedoria em entender que o Setembro Amarelo, ele está aí justamente para isso. Para poder ser uma campanha vistosa, para ser uma campanha vivida, principalmente. Não só uma campanha falada. Eu vou falar sobre o Setembro Amarelo, mas eu não vou ajudar a quem precisa. Exato. Então, assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro e entender que as campanhas, elas estão ali para poder abrir os nossos olhos e para poder ensinar um pouco mais sobre algo que a gente já pode procurar saber. A gente não precisa esperar que aconteça. Sim, exatamente. Porque o ponto é esperar que não aconteça. Exatamente. Porque depois que aconteceu, infelizmente, o suicídio, não tem como voltar atrás, né? Infelizmente, não tem como voltar atrás. E o que a gente observa é que depois que isso acontece, os pais começam a se culpar muito. Sim, sim. Mas o que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito? Mas não é por aí o caminho, né? A gente precisa também pensar nesses pais. Então, oferecer o suporte para eles, né? Ou que a criança teve uma tentativa, a criança ou adolescente teve uma tentativa, ou que, infelizmente, conseguiu, né, cometer, né, infelizmente. A gente precisa olhar para esses pais, olhar para essas outras crianças que conviviam com aquele adolescente, com aquela criança. Às vezes tem os irmãos, né, que vão ficar, nossa, mas o que aconteceu? A gente não sabia que ele estava sofrendo. E também fazer intervenções nas escolas. Sim. Né? Porque hoje, se a gente for olhar, a carga horária que um adolescente passa na escola, ela é muito grande. Então, ele fica mais na escola do que em casa. Sim. Então, o professor, né, os professores, a equipe, né, da escola, os coordenadores, a diretora, eles têm que estar preparados para acolher esses jovens, né? E são crianças e adolescentes extremamente inteligentes, Sim. mas que se frustram, né, com muita rapidez. Sim, e esse ponto que você falou é importante. Porque a gente tem observado que essa geração, ela é uma geração que tem uma baixa tolerância à frustração. Sim. Muito baixa. A gente tem que começar a desenvolver ferramentas, seja na escola, seja em casa, os pais ensinando para que esses jovens tenham mais bagagem para lidar com as frustrações. Que elas existem, né? Que elas existem. Começando, por exemplo, por limites bem definidos. Ele tem que ter uma rotina bem definida. Ele tem que ter o exemplo em casa. Ele tem que saber que o não é não. Sim. Então, a gente precisa, desde lá da infância, ir construindo essa bagagem. E eu acho que a terapia ela tem fundamental papel. Sim. Né? Acho que toda criança, quando tem essa oportunidade de fazer terapia desde cedo, os pais eles conseguem conduzir isso de uma forma mais natural. Sim. O papel da terapia neste ponto em específico da frustração, a gente vê que a alta, assim, está baixíssimo mesmo o limiar de frustração da maioria das crianças. Não somente, mas eles estão, a gente olha também que está com um baixo controle inibitório, né? Então, assim, tá uma coisa, um ponto puxando o outro ponto, e é o que a doutora Rebeca falou. A gente tem que olhar as questões dos limites e as questões organizacionais que constituem aquela casa. Colocar e estipular os limites, tarefas. A gente está vivendo numa sociedade onde que muitas crianças fazem o que elas querem fazer. E não é assim que a gente precisa viver hoje em dia. Porque a gente precisa, dentro de casa, edificar o ser para quando ele vá para a rua, ele aprenda a viver com uma sociedade como um todo.
Porque dentro de casa é um comportamento, fora de casa é outro completamente diferente. Criar uma rotina, né? Com limites. Isso mesmo. Tem que trazer isso para a criança, tem que deixar isso bem vivo para ela, sabe? Porque senão a criança vai se tornar uma criança, um adolescente, um adulto frustrado o tempo inteiro. E aí a gente pode também olhar o ponto de estresse. Quanto mais frustrações a criança ou adolescente vai vivenciando, maior é a taxa de estresse dele e ele vai se tornar um adulto agressivo, vai se tornar um adulto que não sabe escutar um não, vai se tornar um adulto que quer tudo a tempo e a hora. E aí a gente tem que colocar onde vai ser o papel desse adulto, onde vai ser o papel dessa criança e desse adolescente quando ele se tornar um adulto, sabe? A gente tem que precaver, a gente tem que trazer isso para a realidade. A gente tem que quebrar todos essas vivências que a gente tem e a falsa aceitação, porque isso é uma falsa aceitação. É uma aceitação que ela vai ser superficial. Então, vai ter um determinado momento que você vai ver as consequências disso. Essa questão sobre as crianças e os adolescentes estarem com essa... Eles já têm uma bagagem. As crianças de hoje em dia, elas já têm uma bagagem que não é a bagagem dela, é a bagagem dos pais. Porque muitas vezes são pais que não procuraram um tratamento e acabam refletindo, acabam replicando, né? Exatamente. Sim. E aí, a gente pode olhar vários fatores, né? Fatores genéticos, fatores comportamentais, mas assim, a criança que vivencia com aquilo ali todos os dias, ela vai ter a tendência a ter aquele comportamento porque o exemplo que ela teve foi aquele. Sim, Né? com certeza. Então, a gente tem que deixar isso bem vivo, sabe? Para que todo mundo quando possa... a gente sabe o limite do que realmente a criança, a doutora Rebeca colocou, que esses transtornos já nascem com a criança, Sim. né? Quando que você consegue verificar, né, ter uma visão como leigo do que ali é uma pirraça ou é um transtorno? Então, isso dentro da psicologia é até um pouco difícil da gente dizer, porque a pirraça, ela é a forma que a criança consegue expressar aquilo que ela está se sentindo incomodada. A gente tem a entender que a pirraça, ela não é algo ruim. Ela se torna ruim quando ela é em grande quantidade. Ou quando a criança tem o conhecimento que fazendo a pirraça, ela vai conseguir o que ela quer. Quando é uma pirraça para poder demonstrar o que você não consegue, é uma pirraça saudável, tá? Vamos dizer assim, dentro da psicologia. Por quê? Muitas crianças não conseguem expressar o que sentem. Então, se você pegar uma criança de 2 anos, que é um exemplo bem precoce, né? Uma criança de 2 anos que está fazendo uma pirraça, ela não está fazendo aquela pirraça simplesmente porque ela quer. Ela está fazendo aquela pirraça porque ela quer demonstrar alguma coisa. Ou ela pode estar com dor, ou ela não pode estar querendo fazer aquilo, ela pode estar insatisfeita. Ou até mesmo pode ser a pirraça de mostrar, não está tudo bem comigo. Sim. Sabe? E assim, desde da primeira infância, a gente consegue ter um conhecimento. Pirraça em excesso não é comum. Se a criança está com pirraça em excesso, vamos levar ela num pediatra para poder ver? Olha, meu filho tem quadros, né, assim, de pirraça em tal momento. E aí o pediatra vai falar, olha, a gente pode encaminhar para tal especialidade, para um psiquiatra infantil, para um neuroinfantil, para um psicólogo infantil, para a gente poder olhar se isso é algo comportamental da criança, se é algo que a gente precisa olhar, que pode ser um possível transtorno, ou se é algo que ela está fazendo porque ela aprendeu. Ou às vezes ela tem um detalhe nisso também, que às vezes ela está sofrendo violência. Sim. E a maneira que ela tem para falar Expressar. é dessa maneira. Principalmente em relação ao toque. Né? Por exemplo, se você toca uma criança e você vê que ela tem um comportamento ou de se retrair, ou de chorar, de se jogar no chão, ela tá querendo te dizer alguma coisa. Opa, tem algo errado aqui. Sim. Por que esse comportamento? Desconfiar. Uma pirraça, ela nunca é em vão. A gente tem que entender que a pirraça da criança, ela nunca é em vão. Ela sempre tem algo por trás daquilo ali. Exato. E é necessário a observação. A observação, eu acho que é a chave de tudo nesses momentos da pirraça. Porque você passa a observar
ela sempre faz pirraça nesse ponto ou não? Ela começou a fazer pirraça nesse ponto, então ela vai sempre fazer pirraça nesse ponto? Aí entra o momento também das correções, onde que a gente tem que fazer Claro. a correção de uma forma positiva. Todos os reforços, eles têm que ser realizados de forma positiva. Se Sim. você realizar um reforço negativo com a criança, ela vai aprender que ela pode fazer aquilo ali várias vezes, que ela vai conseguir o que ela quer. Exato. E acolher, né? Exatamente. Acolher de uma maneira saudável. Não é passar a mão na cabeça. Uhum. É sentar e conversar. O que está Sim. acontecendo, meu filho? Você está triste? Você está angustiado? Você está com raiva? Me fala o que é. Uhum. Que aí você ensina ele que ele pode falar. Sim. Quando ele não tá legal, quando ele tá com raiva, em vez de dar pirraça. Uhum. Então você ensina, né? Acolhe, ensina, que ele vai criando um repertório, Sim. né? Aprender a ouvir, né? Exatamente. Sim. A comunicação. Olho no A olho. famosa Uhum. comunicação. Sim. É, e com criança tem que ser muito olho no olho. Estar na mesma altura da criança, não se sobrepor. Eu não vou conversar com uma criança se eu quero compreendê-la, entendê-la de cima para baixo. Ela sabe que você é a figura de autonomia, mas você não precisa ser aquela figura que ameaça. Mesmo que você não queira ameaçar, o fato de você estar em pé, olhando de uma criança para baixo, ela tem a sensação de que ela pode ser ameaçada. Então, senta na altura da criança, conversa olho com ela, acolhe e fala: olha, o que aconteceu? Tenta gestualmente, mesmo que seja gestualmente, se a criança ainda não consegue relatar, que seja por gestos, para que ela possa, assim, para que você possa compreender, para que ela possa ter a liberdade de falar ou de expressar. Tá me incomodando, né? Sim. Não gostei, ou eu gostei. Da mesma forma que existem pirraças, assim, que querem mostrar coisas ruins, vamos dizer assim, tem pirraças que querem mostrar coisas boas. Então, muitas das vezes, a criança pode ter uma pirraça com você, mas não no sentido de frustração, mas no sentido de demonstrar que aquilo ali foi algo bom para ela. Basta você querer compreender. Não somente compreender, mas querer compreender. Então, é isso. Sente com a criança, converse com a criança, acolha a criança. E sempre deixe claro, eu estou aqui por você, mas eu preciso que você me ajude a entender como te compreender, Exato. sabe? Doutora, para encerrar, eu gostaria de te perguntar qual a mensagem que você poderia deixar para os pais dessas crianças e adolescentes nesse setembro amarelo, um mês de suma importância no cuidado da saúde mental. Certo. Ó, tarefa difícil da gente reunir tudo aqui. Mas a principal mensagem é a seguinte: acolham, escutem, observem, estejam próximos dos seus filhos. E sempre sejam aquela pessoa, a primeira pessoa que seu filho vai se sentir confortável de procurar quando ele precisar de ajuda. Então, saiba acolher seu filho. Não julgue, ouça mais e fale menos, nesses momentos principalmente. Né? Pergunte, saiba o que o seu filho ou sua filha estão precisando de você naquele momento. Isso é o mais importante. Sim. É isso. Eu agradeço a vocês, a Primar Cortes agradece e é um prazer imenso ter em nosso corpo clínico 2 profissionais extremamente qualificadas e comprometidas com o outro, com o ser humano, com o amor e com o acolhimento ao próximo. Obrigada, doutora Rebeca. Obrigada a você. Obrigada, Obrigada, doutora Bia. Fernanda. Foi um prazer imenso passar esse momento com vocês. Prazer é Prazer é nosso. nosso.